vendo? Esse brinquedo aqui, ó, é um tecladinho que tem 5 notinhas. Tem a nota Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. Vocês vão ver que apenas com um brinquedo desse é possível a gente estar treinando a nossa percepção musical. E óbvio que vocês podem depois estar aplicando no instrumento de vocês. Se você toca teclado, pode estar transmitindo, pode estar treinando, ou se você toca violão, também você pode estar fazendo esse treino. Se você toca flauta doce, independente do instrumento que você toque, vai ser possível você estar treinando e praticando esses exercícios que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então deixa eu contextualizar aqui para vocês como que vai funcionar. Para você tocar de ouvido, que é um tema que muitos de vocês me perguntam, muitos de vocês têm dúvidas, não sabem exatamente como treinar, eu sempre falo para vocês que quanto mais bagagem musical vocês tiverem, melhor. Então, lembre que você precisa estudar como um todo, música sempre no geral. Estudar escalas é muito importante. Conhecer quais escalas, professor? Todas as escalas maiores. São 15 escalas ao todo. Algumas pessoas confundem, acham que são 12, mas são 15 porque a gente conta as notas enarmônicas, escalas enarmônicas também. Então eu sempre divido entre o ciclo das quintas e o ciclo das quartas. A gente tem o tom de Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido e Dó sustenido. São 8 tons, a gente pensando no ciclo das quintas. A gente tem mais 7 tons que está dentro do ciclo das quartas, que vai ser Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol e Dó bemol. Então, com esses tons, a gente é capaz de tocar qualquer hino tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, vocês vão precisar conhecer os acordes, de preferência conhecer as funções harmônicas, função tônica, subdominante, dominante, entender sobre inversões de acordes de preferência, que são aqueles acordes com baixos invertidos, entender sobre as 4 principais tríades, que é a tríade maior, menor, aumentada e diminuta, de preferência, se você souber as tétrades, que são os acordes com sétima, que é o acorde maior, com sétima maior, o acorde maior com sétima menor, o acorde menor com sétima maior e o acorde menor com sétima menor. São 4 categorias também de acordes em tétrades e também as extensões de acordes. Como eu sempre falo, quanto mais informações vocês tiverem, mais recurso, quanto mais vocês entenderem sobre música, mais fácil fica, mais resultado vocês vão ter na hora de estar tendo a percepção do que está acontecendo dentro da música. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito que diz que o nosso ouvido nunca vai buscar algo que você nunca ouviu. Então, não tem como você, dentro de um hino, ouvir um acorde que você nunca ouviu antes e conseguir identificar ele. É a mesma coisa. Se eu chegar para você e falar em mandarim aqui, se você nunca ouviu uma palavra em mandarim, óbvio que você não vai entender nada. Por quê? Porque aquela palavra é nova para você. A mesma coisa para você tirar um hino de ouvido. Inclusive, toda quinta-feira a gente tem o nosso quadro que é Tirando Hino de Ouvido, ou o quadro Desconstruindo Hinos, onde eu sempre tiro o hino ao vivo aqui e explico para vocês todo o processo, qual o passo a passo, o que eu estou pensando, o que eu estou usando para mim estar tocando esse hino. Isso é muito importante vocês entenderem para estar tocando de ouvido. Então, tirando essas informações que eu já cheguei, inclusive, já citar várias vezes, não acha que só de você conhecer tudo isso e mais o campo harmônico, você já vai estar tocando de ouvido. Além de você saber tudo isso, você também precisa praticar todos os exercícios, colocar tudo isso em prática para você conseguir melhorar. E aí entra um estudo, que é um estudo de percepção. E o estudo de percepção, existe muitas formas de vocês estarem treinando, mas uma das principais que eu vou estar trazendo para vocês vai ser utilizando a escala maior. Aqui no caso a gente vai ter um pentacorde. O que é um pentacorde? É uma escala com 5 notas apenas, que vai ser do Dó até o Sol, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu vou estar utilizando esse tecladinho aqui da Alice, ó. Como eu não trouxe instrumento, como a gente está viajando, não trouxe nenhum instrumento, eu vou estar usando ele, ó. Dá para vocês ouvirem bem, ó. Notinha Dó, notinha Ré, notinha Mi, notinha Fá e notinha Sol. Bem legal, né? É até esse brinquedinho dela, é até um desafio. Eu fico tentando tocar algumas musiquinhas, às vezes acaba faltando notas, mas dá para tocar vários hinos, ó. Por exemplo, o Conversão, foi na cruz, ó. Agora falta o Si. Tá? Então dá para tocar
alguns hinos, inclusive utilizando o brinquedo. Eu vou dar um exemplo aqui nesse tecladinho para vocês treinar, mas depois vocês coloquem em prática no instrumento que você tiver. Desde que você conheça, óbvio, que é escala. Aqui a gente vai usar apenas 5 notas, que é a notinha Dó, notinha Ré, notinha Mi, notinha Fá e notinha Sol. Primeira coisa, quanto a essa questão de percepção, você precisa familiarizar com a sonoridade de cada uma dessas notas. Então, entendendo isso, que a gente precisa de cada uma dessas notas, lembra que para você conseguir tocar de ouvido, você não precisa ter dom, não precisa ter talento, não precisa inclusive ter um ouvido bom. Até porque ninguém nasce com ouvido bom, a gente precisa treinar e desenvolver ele ao longo do tempo. Então a primeira dica aqui para vocês, a dica e a história que eu gosto de contar, que é a história do telefone. Algumas pessoas falam, mas é porque meu ouvido é muito péssimo, meu ouvido é muito ruim. Na verdade, ninguém tem ouvido ruim, tá, gente? A não ser se você tiver um problema no aparelho auditivo, que é no seu ouvido, que é o aparelho aqui mesmo, não no ouvido interno, porque o ouvido que a gente ouve não é esse daqui, é o ouvido da nossa mente. A gente ouve, o cérebro ele vai estar decodificando isso e você vai estar entendendo o que está sendo tocado. Então, para vocês verem como que todos nós temos um bom ouvido. Se alguma pessoa ligar para você agora, da sua família, uma pessoa que é próxima de você, e ela falar alô, seu pai, a sua mãe, alguma pessoa que você sempre está ouvindo a voz dela, independente se ela falar quem é, você consegue identificar a voz dela. Por que você consegue identificar a voz de pessoas próximas a você? Pelo fato de você já ter ouvido muito a voz dela, você vai gravar a voz dessa pessoa. Quer ver um exemplo muito simples para vocês entenderem? Quando alguma pessoa imita, por exemplo, a voz de uma celebridade, de alguma pessoa conhecida, por exemplo, o Silvio Santos. Se alguém imita a voz do Silvio Santos, na hora você reconhece e fala, opa, essa é a voz do Silvio Santos. Como você consegue saber que é a voz do Silvio Santos, mesmo sem você estar vendo ele? Isso mostra que o seu ouvido é um ouvido bom, porque você já ouviu tanto aquela voz que você conseguiu memorizar ela na sua cabeça. Então, se o seu pai ou sua mãe liga para você e fala alô, ele não precisa falar quem é. Você normalmente consegue já identificar qual é a pessoa que está falando com você, justamente pelo timbre da voz dela. Tocar de ouvido é meio que parecido. Por quê? Se você consegue identificar e consegue memorizar a voz de pessoas próximas a você, isso quer dizer que você já tem ouvido bom. Se não fosse bom, você não seria capaz de decorar e memorizar a voz dessas pessoas. Na música é do mesmo jeito para a gente estar tocando de ouvido, só que você vai tentar acostumar com a sonoridade do instrumento. Qual que é o som da nota Dó, da nota Ré, da nota Mi? E algumas pessoas acham que é muita coisa, mas na verdade a gente só tem 12 notas diferentes para poder estar decorando a sonoridade. Então, se você decora essas 12 notas, fica muito mais fácil você estar identificando depois de sabendo exatamente qual que é o som dela. Então, o primeiro treino é você tentar melhorar a sua afinação, porque tem tudo a ver. Porque o primeiro instrumento que nós temos, independente do instrumento que você toca, é a nossa voz. Porque a nossa voz é a base para todo o resto. A gente já nasce com esse instrumento interno. Então fica muito mais fácil você conseguir tocar de ouvido se você tiver uma boa afinação e se você tiver um ouvido bom para conseguir estar reproduzindo o que você está ouvindo na sua voz, antes de pensar no instrumento. E eu percebo que muita gente acha que tocar de ouvido é na contramão. Que eu preciso ter um ouvido super bom, ou eu tenho que pegar meu instrumento para mim estar tocando. Não, antes disso, tenta aprender a cantar afinado, cantar os intervalos das notas. E como que você vai treinar isso? Por exemplo, se você tem um tecladinho como esse, com 5 notas apenas, ou se você tem um teclado completo com mais notas, você vai tocar e tentar cantar exatamente na mesma altura da nota tocada pelo teclado, ou pelo violão, pelo instrumento que você tiver. Por exemplo, essa é a nota Dó. Eu vou cantar exatamente ela. Dó, Dó, Dó. Próxima nota, Ré, 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 Ré. Próxima nota, Mi, 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 Mi. Próxima nota, Fá, Fá, Fá. Última nota, Sol, Sol, Sol. Agora a escala ascendente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Ascendente, voltando. Sol, Fá, Mi,
Ré, Dó. Eu estou tocando porque o teclado vai ser a minha referência. Eu vou cantar exatamente na mesma altura. Professor, como que eu sei se eu estou cantando afinado ou não? Como que eu sei se eu estou cantando certo ou não? Lembra que a sua voz tem que ficar gêmeas com o seu teclado ou com o seu instrumento que você estiver tocando. Se estiver diferente, você vai ter dificuldade depois em tocar de ouvido. E esse treino muita gente subestima. Muita gente fala, mas que treino simples. Mas se você não faz esse treino simples para treinar a sua percepção musical, você não consegue dar o passo depois seguinte, que é você tentar tirar um hino mesmo de ouvido. Porque senão você não tem uma base, não tem uma referência, fica muito mais difícil. Se eu chegar para vocês e falar, por exemplo, eu estou aqui com o meu cunhado, se eu falar qual que é a voz do meu cunhado, você vai saber? Não. Porque você nunca ouviu a voz dele, você não tem a referência da voz dele. Agora, se eu falar, você consegue reconhecer a voz do Silvio Santos? Você vai falar, conheço, consigo. Por quê? Justamente pelo fato de você ter a referência da voz dele. Agora, do meu cunhado, você não tem essa referência, você nunca ouviu a voz dele. É a mesma coisa fazer esse treino. Algumas pessoas subestimam, mas às vezes você nunca treinou e nunca tentou cantar exatamente a altura da nota que você precisa, da escala mesmo. Você já cantou ascendente, descendente, quantas vezes a escala e tentou reproduzir junto com a sua voz? Ah, professor, eu nunca cantei, nunca fiz esse treino. Óbvio que você não vai ter resultado. Então tem que cantar, tem que treinar desse jeito. Senão você não consegue ter resultado. Então, primeiro treino, cantar a escala de forma ascendente, que é indo, e descendente, que é voltando. Tá bom? Segunda dica para vocês. Tentar cantar e deixar sua voz gêmeas com hinos que você gosta. Então vamos supor, eu gosto do hino do Fernandinho. Você vai ver o hino que você gosta, um exemplo, tá? Hipotético, pode ser qualquer hino que você goste. Coloque ele para tocar aí no YouTube e tenta cantar junto. Tô limpando a casa, tô no carro, no trânsito, indo trabalhar, tô tomando banho. Então não tem desculpa para falar que não tem tempo. Pode ser em qualquer momento. Coloca o CD para tocar. CD não, né, gente? Nem existe mais CD praticamente hoje em dia. Mas coloca aí para tocar no YouTube e tenta cantar, deixar sua voz gêmeas com o CD ou com o hino, com o streaming que você preferir. Por quê? É mais uma forma de você estar treinando a sua afinação e principalmente a altura das notas. Mas por que eu não posso cantar, professor, por exemplo, sem tocar meu instrumento ou sem cantar junto com uma música? Porque se você canta sozinho, você não tem uma referência para você poder estar se baseando, para você saber se está certo ou se está errado. E o que acaba complicando muito a vida de vocês é fazer as coisas sem referência. Se você não tem a voz do cantor cantando ali junto com você, se você não tem o som do seu instrumento junto com você, como que você vai ter um parâmetro para saber se está certo ou não? Fica impossível de você conseguir saber se você está no caminho certo ou não. Agora, a partir do momento que você tem a referência do som do teclado, do som do violão ou do áudio de alguma pessoa cantando, fica muito mais fácil de você conseguir estar cantando e sabendo se você está no caminho certo ou não. Tá bom? Então esse é o início para você conseguir estar tendo resultado. Tá bom, gente? Para tocar de ouvido tem que seguir esse processo, é um passo a passo. Tá bom? O William tá falando aqui, sabe muito, Deus te abençoe, irmão, só aprendendo muito com você. Amém, William, obrigado. Então, continuando aqui, acabei de dar 2 dicas aqui para vocês. Quem chegou atrasado aqui na aula, depois volta e assista do começo para você não perder nenhuma informação. E como eu sempre falo para vocês, não adianta simplesmente assistir essa aula como se fosse uma Netflix. Não pode ser passivo assistindo essa aula, tá, gente? Vocês têm que ser proativo. Assiste a aula, entende os conceitos e depois treina e aplica isso. E esse estudo que eu estou passando aqui para vocês, essas dicas, tem que ser diárias, tá? Não adianta você assistir e depois não colocar em prática, senão você vai ser apenas um teórico. E a ideia aqui não é ser teórica, você entender a teoria, mas depois aplicar ela para fazer sentido na sua vida. Outro exercício que é muito importante, cantar arpejos. O que é arpejos? Arpejos é você tocar um acorde, só que ao invés de você tocar ela simultaneamente, você toca nota por nota. Quer ver um exemplo? Para mim tocar um acorde de Dó maior, eu vou tocar a nota Dó, a nota Mi e a nota Sol. Ao invés de eu tocar as 3 notas simultaneamente, Dó, Mi, Sol, eu vou tocar cada uma separadamente, Dó, Mi e Sol. Porque quando eu estou seguindo a escala, ela está indo na sequência, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Quando eu toco um arpejo, eu estou saltando algumas notas.
Então isso é legal para a sua percepção, para você não acostumar sempre ouvir as notas de forma sequencial na escala, mas conseguir identificar e cantar também arpejos. Por exemplo, o arpejo de Dó maior vai ser Dó, Mi, Sol. Então isso é muito importante, gente, vocês treinar tanto ascendente quanto descendente. Ó. Dó, Mi, Sol, voltando. Sol, Mi, Dó. Dó, Mi, Sol. Sol, Mi, Dó. Eu não consigo fazer de outros acordes, porque esse tecladinho só tem 5 teclas, tá? Mas se você conseguir fazer de todos os acordes, é melhor. E você vai treinar tendo a referência e depois tentar cantar sem a referência do instrumento. Ó, Dó, Mi, Sol. Agora eu vou cantar sem estar com o tecladinho. Dó, Mi, Sol. Se eu fosse cantar o acorde de Ré maior, sem o teclado Ré, Fá sustenido, Lá. Ó, eu tenho o som dele na cabeça. Mesmo sem ter as teclas aqui, eu já sei cantar essas notas porque ele já está na minha cabeça. Isso a gente chama de ouvido interno. Eu já tenho essas notas dentro da minha cabeça. Eu já memorizei elas. Então vou cantar os arpejos do acorde de Dó até Si. Eu não vou conseguir tocar no tecladinho porque ele só tem 3 teclas. Mas como que ficaria? Ó? Dó, Mi, Sol, o acorde de Dó maior. Acorde de Ré maior. Ré, Fá sustenido, Lá. Acorde de Mi maior. Mi, Sol sustenido, Si. Acorde de Fá maior. Fá, Lá, Dó. Acorde de Sol maior. Sol, Si, Ré. Acorde de Lá maior. Lá, Dó sustenido, Mi. Acorde de Si maior. Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Tô tentando não gritar aqui, tá, gente? Mas essas são exatamente as notas que a gente vai estar utilizando para estar montando cada um desses acordes. Como que eu tenho o som de todas essas notas na minha cabeça? De tanto eu fazer esse treino tocando no instrumento, eu consegui memorizar na minha cabeça. Inclusive, eu vou estar falando futuramente para vocês sobre os tipos de ouvido, mas para quem não sabe, existem vários tipos de ouvidos diferentes. Quando eu falo tipo de ouvido, não é isso aqui, ó, o aparelho auditivo, tá, gente? É o quanto você consegue desenvolver o seu ouvido musical. A gente tem ouvido com distúrbio, eu vou falar mais para vocês sobre isso, mas são pessoas que têm problemas mesmo, pode ser problemas no aparelho auditivo aqui no ouvido, ou pode ser que essa pessoa tenha problema no cérebro, que daí ela ouve de um jeito, só que ela não consegue interpretar exatamente a sonoridade. São raras as pessoas que têm esse problema, mas só para citar aqui para vocês. Existe também pessoas que têm o ouvido que a gente chama de ouvido comum, que são pessoas que têm ouvido não treinadas, que a grande maioria das pessoas são pessoas que nunca estudaram música. Então elas até têm um senso crítico, algumas pessoas têm uma percepção do que está certo ou errado, mas elas não, por não entender sobre música, não conseguem desenvolver o ouvido para um próximo nível. Pessoas que estudam música podem já estar adquirindo um ouvido que é ouvido treinado, que são pessoas que conseguem perceber o que está certo, o que está errado, e entendem um pouquinho, mas não sabem como resolver e dar um passo a mais para conseguir estar desenvolvendo o ouvido. Tem as pessoas que já têm o ouvido treinado, que aí elas conseguem perceber o que está certo, o que está errado, quando está errado conseguem corrigir e falar exatamente como que pode estar melhorando. Existe o ouvido que é um dos melhores de todos, que é o ouvido relativo, que com esse ouvido você consegue tirar qualquer hino de ouvido e tem uma facilidade muito maior, e tudo isso são níveis que você vai destravando, vai desenvolvendo conforme você vai estudando e fazendo exercícios. Depois disso tem o ouvido interno, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês, que eu já tenho o som das notas na minha cabeça. Inclusive uma curiosidade para vocês saberem, quando Beethoven começou, aquele compositor, Beethoven não é o cachorro não, tá, gente? Porque tinha um filme que chamava Beethoven, mas Beethoven é aquele compositor erudito que todos vocês conhecem, que ficou surdo, que tem uma história bem triste. Ele tinha ouvido praticamente todos esses que eu estou falando, e ele foi desenvolvendo. E o ouvido interno, que é essa questão de você conseguir, inclusive, ouvir a música na sua cabeça, parece uma maluquice, mas é possível chegar nesse nível. Inclusive eu tenho esse ouvido, e às vezes eu estou sem um instrumento, mas eu estou ouvindo uma música e eu consigo analisar o que está acontecendo. Eu sei exatamente qual é a escala que está sendo tocada ali, eu sei quais acordes que está acontecendo ali. Óbvio que nem todos os hinos, todas as músicas eu consigo perceber isso, porque, como eu disse para vocês, nosso ouvido nunca vai levar a gente para um caminho que você nunca ouviu. Então, quando acontece dentro de alguma música algo que eu já estudei, eu consigo perceber. Agora, quando tem alguma coisa que eu nunca ouvi na vida, óbvio que eu não vou conseguir perceber e identificar o que está acontecendo ali naquele hino.
Mas eu consigo, com o meu ouvido interno e o ouvido relativo, porque dá para você ter mais do que um ouvido, eu consigo perceber o que está acontecendo dentro do hino. Agora, voltando ao assunto, o Beethoven, quando ele compunha, quando ele fazia as músicas dele, ele tinha audição normal, tinha ouvido relativo e fazia tudo isso perfeitamente. Só que no final da carreira dele, quando ele começou a perder a audição, ele começou a ficar maluco. E nesse meio tempo, ele já estava perdendo praticamente toda a audição dele. E mesmo assim ele compôs muitas músicas, mesmo estando surdo do aparelho auditivo. Aí você deve estar imaginando, mas como que uma pessoa surda pode estar compondo uma música? Se ela já ouviu um dia e tem toda essa referência, essa bagagem musical, ela tem as escalas na cabeça, ela tem o som dos arpejos, dos acordes na cabeça, mesmo sem ter esse aparelho auditivo aqui, ó, mesmo ficando surdo, ela consegue ouvir no cérebro, na mente dela, por isso que é chamado de ouvido interno. Quer ver um exemplo? Se, Deus me livre, tá, gente? Mas se um dia eu ficar surdo do meu ouvido aqui, ó, eu não vou ouvir ninguém falar mais, mas toda a bagagem, referência que eu adquiri até hoje, eu vou continuar tendo na minha cabeça. Então, por isso que a gente até brinca, a gente fala que música, brinca não, né? Porque é sério, isso é verdade. Aí a música, ela é matemática pura. Por quê? Música, ela, assim como matemática, 1 mais 1 é 2, também vai ser uma ciência exata. E ao mesmo tempo, por ser arte, ela também acaba sendo algo subjetivo, que você tem mais de uma forma de chegar no mesmo resultado. Então é muito complexo essa questão da música. E o Beethoven, para quem não sabe, ele compôs muitas músicas depois que ele já estava completamente surdo. E como que ele sabia como que ia sair essa música? No ouvido interno dele, ele conseguia perceber, imaginar a música, ouvir ela na cabeça dele e passar para o papel, na partitura. E ele colocava para a orquestra tocar, a orquestra tocava exatamente igual ele tinha escrito. Só que ele nunca conseguia ouvir a orquestra real, física, ele tocando, mas na cabeça dele ele era capaz de ouvir essas músicas e inclusive compor. Então dá para você chegar num nível muito incrível, só que você precisa estar desenvolvendo o seu ouvido. E não acha que eu nasci com um ouvido muito bom. Algumas pessoas falam, o professor é fácil porque ele já tem um ouvido bom. Mas vocês acham que eu nasci com um ouvido bom? Não, gente, a gente nasce com o ouvido zerado. Todo mundo nasce com o ouvido igual, normal. Só que a gente vai desenvolvendo o ouvido ao longo do tempo. Você acha que uma pessoa que você vê muito forte, ela nasce forte? Normalmente não, ela treina e desenvolve para conseguir chegar naquele nível. Qualquer pessoa que é muito boa em qualquer área, ela não nasce com aquilo. Normalmente ela desenvolve. Então às vezes a gente acaba distanciando o conhecimento por a gente achar que é algo complexo. E o que a gente faz? Ao invés de buscar esse conhecimento, estudar, a gente cria uma barreira falando que é dom, criando algumas desculpas para não buscar esse conhecimento. Porque é muito mais cômodo e muito mais fácil você falar, é porque para ele foi mais fácil, é porque ele tem dom, é porque ele nasceu numa família de músico. Algumas coisas ajudam? Claro que sim. Ter uma boa referência musical desde a infância, isso vai ajudar você a ser mais afinado, mas isso não quer dizer que você não possa estar adquirindo esse conhecimento depois. É a mesma coisa ser alfabetizado. Muita gente não sabe ler, não sabe escrever o nome. Vai ser mais difícil de aprender depois? Um pouco mais. Mas é possível sim. Quantas pessoas que eu não conheço que começou a estudar depois de muito mais velho? E elas conseguiram aprender. Então música é a mesma coisa. Só que às vezes a gente usa de desculpas para não buscar o conhecimento. Porque é muito mais cômodo a gente falar que é difícil, que é impossível, que não é pra gente, ao invés de tentar. E muita gente nem tenta. Ou quando tenta, nem faz o caminho certo. Acaba tentando descobrir ou fica vendo alguns vídeos meio que viajados na internet. Aí você pula de vídeo em vídeo e fica esperando que vai existir uma diquinha que vai mudar a sua vida. Isso não existe, gente. Uma diquinha que vai mudar a sua vida e vai tornar uma palavra que eu vou falar aqui, vai te tornar um grande músico, isso é impossível. Para mim conseguir esse conhecimento que eu tenho hoje, eu precisei estudar durante 20 anos, fazendo muitas aulas. Aí é fácil alguma pessoa ver eu tocando ou eu entendendo um pouco mais de música e falar para ele é fácil, que ele tem dom. Não, gente, é que eu busco esse conhecimento há muitos anos. E não foi uma diquinha que mudou a minha vida. Foi estudos ao longo de muitos anos e até hoje eu estou buscando esse conhecimento. Então é você ter resiliência e treinar sem parar. Você tem que saber que isso faz parte da sua vida. E se você busca excelência, se você quer fazer o melhor no reino de Deus, a gente tem que estar em constante evolução, constante estudo.
Por isso que eu sempre falo, para você ser um bom músico, você tem que gostar muito de música. Porque se é um empecilho, se é um trabalho para você conseguir ter esse conhecimento, professor, é muito difícil para mim treinar, eu canso muito, quer dizer que você não gosta de música. É o melhor termômetro para você saber se você realmente gosta de música ou não. Porque eu gosto muito de música. E eu lembro quando eu era mais novo, quando eu tinha muito mais tempo, eu passava o dia inteiro tocando, só tocava meu instrumento. Ficava o dia inteirinho, acordava nas férias do colégio, eu acordava cedo, ficava com o instrumento o dia inteiro. Minha mãe tinha que brigar comigo para me lembrar de almoçar, senão eu não almoçava, passava reto estudando, almoçava rapidinho, voltava, estudava o dia inteiro. Aí à noite tomava banho, ia para a igreja, tocava, voltava e estudava até na hora de dormir. Era um trabalho, era cansativo para mim? Não. Por quê? Porque eu gostava muito daquilo. E eu não quero dizer que você tem que passar o dia inteiro tocando para você poder aprender. Até porque eu tenho resultados de vários alunos que nem tem todo esse tempo, que treina 1 hora por dia, treina 40 minutos por dia, mas pelo fato de ter uma resiliência e dar tempo ao tempo, está treinando há muito tempo, há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano, elas conseguem ter resultado. Então tocar de ouvido tem a ver com isso também. Só que algumas pessoas acabam colocando as carroças na frente dos bois. Como assim, professor? Você está começando agora. Se você não sabe tocar pelo menos 100 hinos, lendo cifra, que seja, de cor, independente de como seja. Se você nunca tocou nem 100 hinos na sua vida, como você quer aprender a tocar de ouvido? Isso mostra que você ainda é muito iniciante. Professor, mas 100 hinos é muita coisa. Não é, gente. Para você tocar 100 hinos é muito fácil. Tem bandas que eu toco que tem um repertório de 100 músicas. Só de hinos da harpa, dentro da comunidade de harpa cristã, eu já gravei quase que 150 hinos, para vocês terem uma ideia. Se juntar todas as músicas que eu sei de cor, dá mais de 1000 músicas fácil. Se juntar todas as músicas que eu já toquei na minha vida inteira, vixe, dá muito mais do que isso. E por que você tem que já ter tocado tantos hinos assim? Por que esse absurdo, professor? Porque eu tenho que saber pelo menos 100 hinos. Porque você precisa de referência. Lembra que eu falei para vocês? Se você já tocou pelo menos 100 hinos na sua vida, você já deve ter começado a entender que existem alguns padrões dentro dos hinos. Quais são esses padrões? Os campos harmônicos, as sequências harmônicas, que a gente chama de progressão harmônica, que acontece entre os hinos. Se você pegar para analisar 10 hinos no tom de Dó maior, você vai perceber que os 10 têm particularidades incomuns. No hino de Dó maior, normalmente aparece o acorde Dó maior, Sol maior, Lá menor, Fá maior. Normalmente tem esses acordes. Como você sabe disso, professor? Porque eu já tirei tantos hinos no tom de Dó maior, por exemplo, que eu já sei qual é o padrão. E de onde surgem essas notas? Do campo harmônico. Mas não adianta você tentar decorar o campo harmônico e tentar encurtar o caminho. Você precisa tirar hinos também na prática para conseguir analisar. E eu vejo que tem pessoas que tocam de ouvido sem ter estudado música, sem ter feito um curso formal mesmo, sem saber inclusive campo harmônico. Mas de tanto ela ter tirado muitos hinos, ela já tem um vocabulário muito grande de acordes. Ela já sabe mais ou menos o que acontece dentro de cada um dos tons. Agora, isso eu dei o exemplo no tom de Dó maior, mas são 15 tons que existe. Se você não tirou pelo menos 100 hinos, você nem percebeu, nem sabe que existe essa sequência de acordes, que existem esses padrões. Então, quanto mais hinos você tira, mais bagagem musical você tem. E para tirar esses hinos, você não precisa saber muito não, tá, gente? Pode ser pegando videoaulas, por exemplo, na internet, no nosso canal do YouTube. Pode ser você pegando cifras. Só de você estar tocando esses hinos, você já está criando familiaridade com eles, está aprendendo novos acordes, novos ritmos, hinos novos, e também você vai começar a perceber padrões.